Tudo bom? Eu vou começar no YouTube uma série de reportagens e explicando algumas teorias que se encaixam na questão de alguns esportes, como futebol, assim, como a gente pode utilizar e como elas são úteis, desde a maneira simples até a mais complexa. Hoje eu peguei aqui um livro que virou filme com Ruth Crowe, se chama Uma Mente Brilhante, dessa jornalista Sylvia Nasser, né? É muito interessante esse tipo de teorias e vários tipos de teoria. Os cara aquele famoso cara do filme, né? Ele é o cara autor do conceito de equilíbrio na teoria dos jogos. Equilíbrio de Nash. Tem outros também. Ele chegou a ganhar o Nobel de Economia. Deixa eu ver. Autor do conceito de equilíbrio na teoria dos jogos, baseado no equilíbrio de Nash. E tem muitas teorias interessantes. Tem a teoria do caos, né? Aquela qual se fala do conceito de onde uma borboleta, um exemplo, uma borboleta batendo asa no polo norte ou no polo sul pode causar um tufão no Japão, né? Como uma pequeno detalhe, como uma sujeira no chão pode desencadear um comportamento errado na visão e lá na frente está tudo errado. A teoria do caos fala um pouco disso, de uma cadeia complexa sistêmica, né? De algo que dê errado no início acaba dando um enorme colapso no final. Nem sempre são coisas pequenas, né? São coisas até grandes, negligenciadas, mas é uma parte da teoria do caos. Essa aqui, falando da teoria dos jogos, uma teoria um tanto quanto complexa, usada para muito. Ele ganhou, o Nash ganhou a teoria da Nobel na Economia, mas é usado para muita coisa no dia a dia, né? Tem inúmeras teorias dos jogos, teoria do tudo, de tudo. Tem muita teoria das cordas, né? Que mais ele tem teoria? Eu vou tentar pegar essas teorias, fazer um paralelo, por exemplo, como com o futebol, né? Então você poderia colocar a questão quando você fala num plano de organização dentro de um time, toda a questão organizacional que faz parte hoje no futebol profissional, de um departamento de análise, e da onde partiu muito provavelmente de um ser humano, né? A própria educação, quando o professor vai montar uma aula, ele monta a partir do princípio de um plano de aula, né? E seja ele professor de educação física, ele vai ter um plano para os alunos, né? Então todo o processo de aprendizagem de um ser humano, seja na área que for, ele tem um plano, né? E por incrível que pareça, quanto mais organizado for o lado de fora, na questão de educação física, mais o aluno, você não vai ter capacidade de organizar, por exemplo, dentro de uma quadra ou dentro do campo como jogador. Claro que a intenção não é formar ninguém com essa capacidade, mas sim de educar, da criança a perceber. Mas isso é muito interessante. A teoria do caos fala um pouco disso, uma parte de uma organização que é fundamental na vida, que se você deixa correr solto, você acaba perdendo o fio da meada. Mas quando você analisa todos os dados de maneira correta, a probabilidade de dar certo é muito maior, né? Então eu vou começar a falar um pouco disso. A teoria do caos, que fala desse processo, teoria dos jogos, teoria da escola, tem muita coisa interessante, né? E a respeito do livro, esse livro aqui virou filme,
que se chama com o mesmo nome, Uma Mente Brilhante. É um filme muito interessante que se passa com matemático que estuda, e depois eu acho que ele vira professor de Princeton, a mesma faculdade do Einstein. Né? Eu acho que ele teve contato, foi mais ou menos uma época próxima, e chegou a ter contato. E depois de um tempo ele teve, acho que ele teve esquizofrenia, acabou com mania de perseguição até ter alguns problemas psíquicos, né? Se não me engano, ele ganhou o Nobel em 1994. Não sei se ele estava vivo, mas... Surpreende, 94. Interessante, sim, como aspecto da vida muitas vezes tanta dificuldade, né? Que tem um relato fascinante da criatividade, quase fora de controle de um gênio da matemática, impulsionado, às vezes sobrepujado por seus próprios demônios interiores. Uma impressionante realização que combina literatura e reportagem. É interessante, sim, a matemática é algo que é precisa, né? Como navegar, e tende a deixar, quando você chega a um ponto, a questão de uma certeza, né? A pessoa, não é à toa que é uma ciência exata, a matemática, né? E o fato de ser uma ciência exata, ela dá muita segurança quando você chega a um ponto, né? Eu diria que isso tende a afastar um pouco o processo de você lidar com a própria dificuldade da vida pessoal e acaba buscar a certeza, né, que é a ciência exata. Isso é tipo assim de matemáticos, de engenheiros, como a certeza da matemática, né, como a ciência exata, como ciência. Normalmente cientistas têm prognósticos exatos, a ciência nunca falha, a gente sempre escuta isso. E é a característica do cientista ele ter a capacidade de falar que não erra, por uma questão óbvia, né? Tanto pela importância quanto por ser por ele ter mais ferramentas, mais certeza que a maioria das pessoas. Então isso talvez a busca realmente do matemático. Ele busca a certeza, né? Exatidão. E não existe mais um ou menos um que vai fazer diferença. A ciência exata, talvez muito assim como a lógica também, de certa maneira, né? O caminho de uma equação matemática, o caminho que é necessário do raciocínio lógico, ele é único, né? E aí quando você pega, por exemplo, a teoria dos jogos, eu vou dar um exemplo, quando você está indo em relação a uma equação, a um número final ou uma equação, existe uma única saída, né? Um único caminho que você precisa chegar até ao número, a equação, a síntese final. Isso se dá o tempo todo na vida, né? Talvez para um cara desse que é formado e talvez professor, de que foi, é algo mais que chama menos atenção na vida pessoal, pela complexidade e pelo prazer de chegar a um ponto exato de uma equação. A matemática acaba sendo mais interessante, mas a questão é que tudo na vida que você precisa fazer é necessário uma síntese perfeita, um final perfeito e uma equação perfeita. Isso a ciência sempre buscou, né? É uma característica da ciência. Isso é óbvio que se você tem uma certeza, você tem uma capacidade de poder calcular tudo, de poder saber o que o outro vai pensar, o que o outro vai fazer,
de que maneira ele vai fazer, aonde ele vai estar. Hoje a ciência é capaz de fazer uma coisa que muita gente não fazia, não fazia muito tempo atrás. O computador, a ciência é capaz de prever isso, mas o ser humano não é, né? Então essa certeza, essas teorias dos jogos, teoria de tudo, teoria do caos, elas são teoria das cordas extremamente complexas e elas trazem para a ciência, para o cientista, uma certeza quase que absoluta assim da vida do outro. Agora, até onde isso é bom para a humanidade, eu não sei. Só sei que esse livro aqui é muito interessante. O filme é interessantíssimo, né? Ele é um cara que aos poucos, no final dele, vai se degradando devido ao estresse, né? De buscar a certeza, de buscar a exatidão da matemática, mas a verdade é aquela, né? Matemática é exata, assim como tudo que existe na vida, né? Se existe um carro, se existe uma linha de trem, se existe uma moto, se existe uma via expressa, é igual matemática, né? Se você duvida que um faz diferença, que um caminho, que uma pista errada te levou ao lugar errado, uma síntese errada, um resultado de ciência errada, basta você tentar procurar ignorar um caminhão, ignorar uma linha de trem, ignorar algo que passe por cima de você para você se faz muita diferença, né? O fato de você ignorar esse tipo de coisa ou ignorar um fator matemático, ignorar que existe apenas um caminho, por exemplo, para chegar até o gol. Às vezes eu fico olhando uma partida de futebol e a gente da TV tem uma facilidade, não sei porquê, de analisar alguma coisa. Então você percebe claramente que existe, às vezes, um único caminho para chegar até o gol. Ali, claro que dentro do campo é mais difícil. Agora, qual é o único caminho que existe para a vida com um cara como esse? É a certeza, a equação, a matemática. E tudo na vida existe um único caminho. É justamente por isso que quando você pega jogos como o futebol, é tão interessante assim, você perceber o quanto a matemática também é assim, a ciência também é assim. Agora, o problema é quando existe só uma pessoa que é capaz de enxergar o caminho e todas as outras se colocam no caminho como se fizer, como se fossem né? Assim, eu acho insuportável ter uma vida onde todo mundo é inoportuno para dar opinião e todos são oportunistas para dizer que a sua vida de tal pessoa. Eu acho a ciência chegar num ponto meio que blasé assim, para não dizer patético aqui no país.